Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Saudamos a todos os telespectadores da TV Maceió, canal 22 da NET, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é mais um programa Palavra da Fé. O programa Palavra da Fé é apresentado às segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que também esse programa poderá ser acessado através do site www.tvmaceió.com.br. Gostaria de dizer a todos os nossos telespectadores que hoje é um dia importante, porque nós teremos a oportunidade de entrevistar o cardiologista Dr. Carlos Macias, da Clinicó e do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, sobre um tema hipertensão arterial, que é um tema que é importante, de grande relevância para todos nós. Vamos agora agradecer ao Grupo Verde Mar, na pessoa do Rafael Tenório, a Clínica Consulvet, do Dr. Edinaldo, a Alagoana Corretora de Seguro, do empresário Marco Antônio Monteiro Pinto, e a Escola Cecília Meirelles, da professora Marluce de Carvalho. Não desligue, porque daqui a alguns minutos, uns poucos minutos, estaremos de volta entrevistando o Dr. Carlos Macias, da Clinicó, sobre hipertensão arterial. Aguarde, não desligue. Todo ser que nele
tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. De volta ao programa Palavra da Fé,
eu quero dizer que eu tenho o grande privilégio, uma grande honra de entrevistar o Dr. Carlos Macias. Dr. Carlos Macias, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Antônio, essa importante oportunidade de discutir com você e com telespectadores da TV Maceió um tema de tão importante para a atualidade, a hipertensão arterial ou pressão alta, como é conhecida popularmente. Estou à sua inteira disposição. Dr. Macias, eu gostaria, primeiramente, que o senhor falasse para a nossa população onde foi que o senhor se qualificou como cardiologista. Eu fiz residência médica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, fiz 2 anos de cardiologia e um 3º ano eu fiz a especialidade, a subespecialidade de ecocardiografia. Depois fiz prova de título especialista, também nas 2 áreas, também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, o nosso telespectador está conhecendo o currículo, né, do Dr. Carlos Macias, que por sinal é meu cardiologista, a quem eu presto agora neste momento uma honra toda especial, porque sempre que eu preciso deste profissional, ele sempre está disposto a nos atender. Isso é muito importante. Dr. Carlos Macias, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por mim. Agora, dando prosseguimento, né, ao tema hipertensão arterial. Dr. Macias, como é que o senhor conceitua a hipertensão arterial? Olha, a hipertensão arterial é uma entidade clínica que se caracteriza pela elevação dos níveis da pressão arterial, níveis mantidos. Por que os mantidos? Porque muitas vezes o indivíduo pode ter uma elevação da pressão arterial que ela não se mantenha. Por exemplo, um estresse, falecimento de um parente, um aborrecimento, a pressão sobe temporariamente. Então é preciso que a pressão seja elevada e mantida o tempo inteiro. E é bastante simples. Qualquer médico pode fazer, e até não médico também, Antônio. Só medir a pressão arterial. Então é um método simples e barato. Quer dizer, o custo é muito pequeno. Perfeito. Fácil de ser diagnosticado. Então, o nosso telespectador está vendo que ele tem a oportunidade de até controlar, né, verificando a sua pressão arterial. Inclusive, que é um sinal de alerta para procurar um cardiologista. Inclusive, nós temos estimulado nossos pacientes a aprender a medir sua pressão arterial em domicílio. Isso muitas vezes nos ajuda, porque há situações em que o indivíduo vai ao consultório, a pressão é alta no consultório, e em casa é completamente normal. Então é uma coisa muito interessante. A gente chama até de hipertensão da bata branca. O indivíduo tem medo que o branco que o médico está usando. Seria a síndrome do jaleco, é isso? Jaleco branco, síndrome do jaleco branco, ou da bata branca, que o americano chama de white coat. White coat, né? Interessante, né? E, Macias, se tratando de um tema importantíssimo, né, para o bem da população em geral, qual é a incidência da hipertensão arterial em geral? Aqui tem alguns estudos no nosso país que mostram que cerca de 30% dos brasileiros são hipertensos. Ou seja, 30%? É um número bastante elevado. Ou seja, em cada 10 pessoas, 3 são hipertensas. E dependendo da faixa etária, por exemplo, indivíduos acima de 50 anos de idade, entre 50 e 69 anos, 50% são hipertensos. Os mais idosos, a idade em torno de 70 anos acima, 75% são hipertensos. Então é uma doença muito prevalente e muito preocupante. Se não tratada, uma série de consequências. Então, telespectador, você está tendo a oportunidade de ser alertado, porque é uma doença que poderá levar a sérias complicações, caso não seja tratada. Então, você que está nos ouvindo, eu sei que tem alguns telespectadores nossos que já tiveram hipertensão arterial e, pela fé do nome de Jesus Cristo, tem seus níveis normalizados. Mas nós que pregamos a palavra da fé, nós temos a prudência de estar lhe informando que seu nível de fé ainda não chegou a tal ponto de sua pressão ser normalizada apenas pela confissão da palavra e pela sua fé no nome de Jesus Cristo, não tenha nenhuma vergonha
não se sinta acusado de tomar os remédios, porque a medicina está do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo quer que todos nós andemos bem, inclusive de saúde, porque a doença não veio de Deus, a doença é do diabo. Então, doutor Macias, qual é o padrão normal de uma pressão arterial para o nosso ouvinte? Eu achei muito interessante sua colocação, Antônio. Até eu diria até que nós não fazemos nada sozinhos. Perfeito. E nós temos ajudado por Deus. Nós somos apenas um instrumento em termos de ajuda. Perfeito. Então eu sempre peço muita ajuda a Ele nas minhas dificuldades. E todos nós sabemos disso, sabemos né? disso. Então, olha, como funciona? Pressão considerada normal pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é de 130 por 8,5, ou seja, 13 por 8,5. Hipertensão é maior ou igual a 14 por 9. Então, quem tiver sua pressão igual a 14 por 9 já é um indivíduo hipertenso. Então, porque uma coisa que eu queria esclarecer também é que o idoso também se enquadra nisso. Porque muitas vezes os idosos são subtratados. Por quê? É porque a artéria é mais rígida, é normal o idoso ter uma pressão mais alta. Não é. O idoso com pressão mais alta, ele tem muito mais derrame do que o idoso com pressão normal. Doutor Macias, um alerta que eu faria. O nosso ouvinte perguntou, e uma pressão arterial de 14 por 8 é normal? Não é normal, o 14 já está elevada. Então, se o padrão da sistólica já alcançou aquele nível, já é exatamente o critério... O padrão já de hipertensão arterial. Hipertensão arterial, o critério é qualquer uma das duas. Ou a diastólica, ou seja, a mínima que o pessoal conhece aí, ou a sistólica, conhecida como uma máxima, qualquer uma, a que for mais elevada, predomina. Então, se tiver, vamos dizer, 13 por 10, é considerado também já hipertensão arterial. Certo. Ô, doutor Macias, existe alguma coisa sobre o chamado pinçamento, ou seja, quando o senhor falou agora, a diferença entre a máxima e a mínima é menor, isso é um agravante na hipertensão arterial? Não deixa de ser, porque diz um padrão normal que o indivíduo vai envelhecendo com a idade. Os vasos vão enrijecendo. Então, é muito comum você ver até aquela distorção no idoso, por exemplo. A sistólica é muito mais alta, você vê 18 por 9, 18 por 8. Então é muito importante que você não... Essa associação se relacione com o popular derrame. Então essa diferença entre as pressões, às vezes, principalmente no indivíduo acima de 60 anos de idade, ele pode ser muito prejudicial. Há uma correlação maior com o acidente vascular cerebral. O famoso, popularmente conhecido como derrame cerebral. Muito bem. Agora, nosso telespectador, você preste bem atenção, porque agora nós vamos fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para você que está nos ouvindo. Doutor Macias, quais são os fatores de risco da hipertensão arterial? Veja bem. O senhor pode conceituar o que é o fator de risco para o telespectador que não é da área médica e a seguir anunciá-los. Fatores de risco, ou seja, aqueles que têm esses fatores, as pessoas que têm esses fatores têm uma chance muito maior de ter complicações da doença. Especificamente para a hipertensão arterial, nós temos primeiro a idade. Quanto mais idoso o indivíduo, mais a chance dele ser hipertenso. Segundo fator de risco, por exemplo, a obesidade. Hoje no mundo inteiro temos uma epidemia de obesos. Hoje em dia a obesidade está diretamente relacionada não só com a hipertensão arterial, mas com uma coisa chamada síndrome metabólica, que é a associação de obesidade com diabetes, com colesterol alto, com dislipidemia. E se o indivíduo tem isso tudo e ainda fuma, o risco dele ter um derrame, um infarto, um problema de rins é altíssimo. Então, o indivíduo também que come muito sal, por exemplo, o sal, nós podemos discutir depois, é um outro fato de hipertensão arterial. O alcoolismo, o indivíduo que bebe em excesso, que come em excesso, todos esses são fatores ligados à hipertensão, além do fator genético e hereditário. O indivíduo não podemos esquecer que 95% dos pacientes com hipertensão, a gente não tem uma causa definida, mas tem um padrão hereditário ou esses fatores que eu falei para vocês, dos quais eu destacaria fundamentalmente, na prática médica, o que realmente baixa a pressão arterial é reduzir peso. Isso, eu sinto isso perfeitamente. E se você não consegue controlar esses fatores, sua chance de ter um entupimento nos vasos é muito grande. Nós estamos recebendo uma pergunta aqui, quem come muito churrasco com sal? Veja bem, tem as duas coisas, né? Eu diria 3 coisas. Primeiro, a quantidade de gordura saturada. Pode se depositar, não sei se a imagem pode mostrar aqui, a gente pode observar um excesso de gordura
né, pode se depositar dentro das artérias. Segundo, o sal que vem no churrasco. Perfeito. Terceiro, o churrasco nunca se acompanha de bebida. Geralmente o indivíduo bebe durante o churrasco. E tem outros tiragostos. Então, uma associação mortal, né? Quer dizer, a gordura, a hipertensão e o álcool. São 3 fatores de risco Três fatores numa de risco, mesma pessoa. numa não é mesma isso? pessoa. Então, com certeza é um agravante. Um agravante. Nós estamos hoje tendo o privilégio de entrevistar o Dr. Carlos Macias, cardiologista da Clinicor e do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, sobre um tema importantíssimo, ou seja, hipertensão arterial. Dr. Macias, agora nesse segundo bloco, a primeira pergunta: quais são os sintomas que servem de alerta para a hipertensão arterial? Isso é uma pergunta extremamente importante, Antônio, porque a maioria das pessoas não sente absolutamente nada. Nós dizemos assim, é uma doença, é um inimigo silencioso. O indivíduo não sabe que é hipertenso. E muitas vezes a primeira manifestação é um derrame, é um infarto. Então a gente se preocupa muito com isso. Raramente o indivíduo ou outro pode ter uma dor de cabeça, às vezes um sangramento nasal, mas a maioria são assintomáticos. Então eu alertaria para a população que você não sentir nada não significa que você não seja hipertenso. Então é importante medir a pressão arterial em todas as consultas médicas. Então o indivíduo pode não sentir nada e ser hipertenso. A maioria deles são assim. Poucos são os que têm sintomas. Doutor Macias, uma pergunta que nos chega. Uma pessoa que é hipertenso, Sim. ele está fadado a sempre ser hipertenso? Ou tem alguns casos de resolução sem tratamento? Eu diria que o que tem tratamento são aqueles, por exemplo, tem uma condição que nós podemos retirá-la. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que a maior incidência em pessoas, mulheres jovens que são hipertensas, são as que usam anticoncepcional. Muitas Perfeito. vezes você, retirando o anticoncepcional, aquela pessoa volta a ser normotensa. O indivíduo que é obeso, reduzindo o peso, ele volta a ser normotenso. Para vocês terem uma ideia, cada 4,5 kg que a gente perde, equivale a um comprimido de remédio de pressão. Então você veja como é importante a redução do peso. O indivíduo faz atividade física, ele também pode reduzir sua pressão, diminuir o consumo de bebida alcoólica. Quer dizer, são um conjunto de fatores que podem, em alguns casos, reduzir. Certo. Mas se for uma hipertensão realmente um pouco mais importante, é difícil conseguir com isso. Mas há casos que sim, nesse caso especificamente que eu falo. Muito bem, gostei desses detalhes que o senhor explicou agora. Quais são os riscos de um paciente hipertenso corre quando não está sendo tratado? Isso também é uma coisa muito interessante. Nós sabemos que o maior risco é ele ter, primeiro, um derrame. Que a gente sabe que eu falo muito aqui no derrame, no AVC, porque quem já teve um paciente com derrame, ou um parente com derrame, sabe a luta que é. Quando ele não morre, fica com sequela, não pode andar, não pode falar, se alimentar, e é um transtorno. Precisa de ajuda o resto da vida. Geral, né? uma coisa que poderia ser evitada. Você pode reduzir em 30% os derrames se tratar adequadamente sua pressão arterial. Segundo ponto, o coração, reduzindo infarto do miocárdio, hipertrofia do ventrículo, morte súbita por arritmia, só tratando sua pressão arterial. E um terceiro órgão que é fundamental, o rins. Boa parte das pessoas que estão na hemodiálise hoje, o governo gastando milhões com hemodiálise, poderiam ser prevenidos, tratando adequadamente a pressão arterial. Os vasos também são lesados, a visão é lesada. Então, uma série de órgãos, esses 3 órgãos, fundamentalmente cérebro, rins e coração, seriam fundamentais para ser preservado caso a pressão fosse bem tratada. Então eu chamo a atenção da população. Você não sente nada, mas trate bem sua pressão, senão no futuro você vai ter sérias complicações. Imagine você ficar numa máquina de hemodiálise 2, 3 vezes por semana, Verdade. podendo ser evitado. Eu me preocupo muito com isso, porque como a pessoa não sente nada, ela não valoriza muito a pressão arterial. E muitas vezes os remédios provocam alguns sintomas que a pessoa não tinha antes. Alguns dão tosse, ou dão um pouco de tontura, e a pessoa não sentia nada. E agora porque você ou acha que é por causa do remédio, é verdade. do remédio. Então eu acho importante isso aqui. Trate bem sua pressão se quiser ter uma vida melhor, futura, atual e futura. Doutor Macias, vamos chegar lá num ponto também importantíssimo da hipertensão, como uma das causas da hipertensão arterial, que é exatamente a influência do sal, que alguns dizem que mata até mais do que a cocaína. Gostei muito dessa sua colocação, Antônio. O sal realmente é um grande vilão. A quantidade que recomenda-se hoje por dia é em torno de 5 gramas de sal, equivalente a uma colherzinha de chá diariamente. Mas o brasileiro consome atualmente em média de 12 gramas de sal.
é muito sal. Excesso. Então, quando você come mais sal, o que é que isso acontece para depois? Há um equilíbrio entre o sal e a água. Então, você ingere mais água para poder equilibrar aquela sede que você tem quando você toma mais sal. Então, aumenta o volume circulante, aumenta a pressão arterial. Perfeito. Alguns remédios, como os diuréticos, fazem exatamente ao contrário. A pessoa urina mais, perde volume. Você tomando sal, pra vocês terem uma ideia, uma coisa interessante, os índios Yanomamis, lá no Xingu, eles não têm hipertensão. Um trabalho publicado na Revista Brasileira de Cardiologia, muito interessante, há alguns anos atrás, foi na década de 90, que um estudo epidemiológico que mostrou que os índios Yanomamis não têm hipertensão. Por quê? Eles não usam sal. Então, daí a relação direta de sal com hipertensão arterial. Não que a gente não precise comer sal. O sal é importante, por exemplo, para a transmissão nervosa, a parte elétrica do coração, mas consumir numa quantidade menor. E acho que a gente tem que se acostumar também a olhar a bula dos alimentos. Perfeito. Hoje é obrigado pela Anvisa a ter a quantidade de sódio lá. Só com um cuidado. Ele não bota a quantidade de sal. Ele bota a quantidade de sódio. Para você saber a quantidade de sal, você tem que multiplicar por 2,5. A quantidade de sódio daquela. Então, qualquer alimento que tenha acima de 100 gramas de sal, de sódio ali, tome cuidado. Vá mais devagar. Tomás, em relação a esse trabalho feitos com os índios e Yanomamis, também quando um grupo de pessoas que deixaram a tribo e vieram e, vamos dizer assim, se ocidentalizaram, né? Qual foi o resultado dessas pessoas com longo prazo? Por incrível que pareça, alguns passaram a ser hipertensos. A ocidentalização tem algumas vantagens, mas também tem muita desvantagem. Então, o indivíduo que não comia sal e passou a comer sal, passou a ter problemas também com a hipertensão arterial. Isso é uma colocação muito boa e mostra a relação direta do sal com a hipertensão arterial. Uma medida boa, simples de fazer, reduzir, não botar o saleiro na mesa, é bastante simples você fazer isso na sua casa. Não acrescentar o sal aos alimentos, já ajuda bastante. Pra vocês terem uma ideia, por que o sal é muito usado para conservar os alimentos? Por que a charque fica às vezes no mercado exposta ali, não estraga? Porque tem muito sal e a charque é salgada. Então, todos os enlatados, conservas, tem uma grande quantidade de sal, para manter aquele alimento in natura. Então, cuidado com esse tipo de alimento. Muito bem. Doutor Macias, existe alguma importância no controle da hipertensão arterial que o paciente tenha cuidado com a sua bioquímica, com os seus colesterol, triglicerídeos, essas coisas, alguma coisa tem a ver com isso também? Olha, Antônio, isso é extremamente fundamental. A hipertensão sozinha causa um problema para o indivíduo. Imagine ela associada com colesterol alto, com triglicerídeos altos, com a diabetes principalmente. Quer dizer, o que vai acontecer? Ela começa a aumentar, a entupir os vasos, a doença chamada aterosclerose. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Então, vocês podem observar aqui, ó. Aqui tem dá para vocês verem aqui, ó, essas placas de gordura aqui dentro dos vasos. Isso é o que acontece com o indivíduo que não, olha aqui, então aqui, ó, se deposita, se você observar aqui de frente, ó, olha aqui, ó, se entope os vasos. Então, se você é hipertenso, é diabético, ainda mais tem um colesterol alto, essas gorduras vão se depositar no vaso. O sangue vai ter dificuldade de passar aqui. E muitas vezes oclui esse vaso. É quando o indivíduo tem um infarto. Então, você pode prevenir seu infarto tendo uma alimentação saudável, baixando seu colesterol, tratando sua diabetes, fazendo exercício físico, não fumando, não se estressando. Então, são as medidas que a gente recomenda para vocês. Quais são as medicações que devem ser usadas, por exemplo, para controlar? Olha, nós temos, hoje em dia, uma gama de medicação. Hoje, graças a Deus, na época que eu me formei, para hoje, é raro você dizer. Foi um avanço muito grande, né? Avançou demais. Então, a gente não pode dizer hoje que raramente eles não controlam a hipertensão arterial. Uma gama de medicação que nós temos. Nós temos os diuréticos, os beta-bloqueadores, os antagonistas de canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora, os do AT1. Então, e hoje em dia tem até uma técnica de cateterismo que você faz uma ablação na artéria renal. Hoje é uma coisa muito interessante. Você pode conseguir controlar aqueles casos mais graves de hipertensão que os remédios não controlam. No Brasil já tem uma publicação muito interessante de alguns grupos, principalmente da Dani Pazanetti. Eu vi uma evolução recente no último congresso, apresentando quase 20, 30 casos já com essa técnica. Boa possibilidade. Em Alagoas já foi feito um paciente, que eu tenho conhecimento. Então, nós estamos evoluindo, não só de medicamentos, mas técnicas mais invasivas para isso. Então, a hipertensão hoje, seguramente, tem controle. Precisa é a adesão do paciente tomar o remédio.
Nós estamos apresentando uma entrevista com o Dr. Carlos Macias, cardiologista, diretor da Clinicor e do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Dr. Macias, neste último bloco, eu gostaria de perguntar a importância do tratamento das pessoas que têm, por exemplo, hiperglicemia e que têm hipercolesterolemia e assim por diante. Se isso, o tratamento é imprescindível também, como uma ajuda ao hipertenso. Hiperglicemia, para o público em geral, é aquele que tem a glicose alta, ou seja, o indivíduo que é diabético. O indivíduo que é diabético, hoje em dia, é considerado como já tivesse tido um infarto. Inclusive, as metas de colesterol dele são muito mais rigorosas que o indivíduo não diabético. Isso é fundamental. Por exemplo, advoga-se hoje que o indivíduo diabético tem que ter seu LDL de colesterol abaixo de 70. Então, que é um número bastante forte, firme. Está em 110. Não é importante. As metas hoje são mais rígidas para quem é diabético, quem já teve um problema coronariano, quem já teve um infarto. A sua glicose tem que ficar bem controlada, seu colesterol muito bem controlado. A sociedade, inclusive, lançou até recentemente a nova diretriz de dislipidemia, de quem tem colesterol alto. Eu participei até quinta-feira agora de um encontro o dia inteiro sobre isso. Então, não podemos facilitar. Os trabalhos mostram que se o seu LDL de colesterol estiver nesse nível, sua chance é muito maior do que quem não tem colesterol alto. Então, tratar a hipertensão é fundamental, tratar a diabetes é fundamental, tratar o colesterol é fundamental, fazer atividade física é fundamental, não fumar, perder peso, é um conjunto de medidas. É, digamos assim, como se fosse um time de futebol. Muitas vezes tem que tratar, tem que ter um goleiro bom, um meio de campo bom e um ataque bom. Se você tiver se der 2 gols e o goleiro não for bom, leva 3, o time não vai para frente. Então, assim é na medicina e na cardiologia não deixa de ser diferente. Todos têm que trabalhar unidos. Baixar todas as taxas é fundamental. É a mudança do estilo de vida que nós chamamos. Muito bem, doutor Macias. E uma pessoa assintomática e que tem uma dor precordial, qual é a conduta que deve ser feita? Certo. Então, a primeira coisa que o médico deve fazer é estratificar qual o risco desse paciente ter essa doença. Se ele for um indivíduo idoso, se ele for um fumante, se ele tiver hipertensão, se ele tiver um colesterol alto, se ele for diabético, a chance dessa dor ser cardíaca é muito mais elevada. Nós podemos utilizar, então, o exame clínico desse paciente e um exame simples, o eletrocardiograma. Caso esse eletro seja normal, normalmente nós fazemos partindo por exames de imagens, como teste egométrico, cintilografia, tomografia, e se tiver alguma isquemia nesse caso, nós podemos fazer até um cateterismo cardíaco, filmando as coronárias, e se for o caso, o tratamento pode ser uma angioplastia ou até uma cirurgia cardíaca. Então, uma dor no peito em pacientes que tenham fatores de risco, nunca subestime. É melhor pegar sempre por excesso do que por falta. Dor no peito é sempre chamar a atenção. Não brinque com dor no peito. Você pode morrer subitamente. Muito bem, doutor Marcelo, a respeito disso, alguns casos que nós já soubemos assim de conversas que muitas vezes o doente com a dor precordial vai no serviço de emergência e o clínico diz que aquilo é refluxo, é aerofagia, alguma coisa assim. Gases. Veja bem, prudência, que causa de galinha não faz mal a ninguém. Veja bem, se o indivíduo tem uma certa idade, tem fatores de risco, um eletro pode ser normal no início, mas 12 horas depois pode ser alterado. Nós, hoje em dia, contamos com as enzimas, que são coisas que quando o indivíduo tem uma necrose do músculo, ele libera algumas substâncias na corrente sanguínea que nós podemos medir na corrente sanguínea. São as enzimas, né? Tem uma série de enzimas, troponina, né? Então, nós medimos na fase aguda. Mas isso não quer dizer que o indivíduo não possa ter o problema. Então, se ele é um indivíduo de alto risco, ou tem um risco aumentado, custa nada deixar o indivíduo internado, repetir um eletro com 12 horas, repetir as enzimas com 12 e 24 horas. Se não tiver nada, com 12 e 24 horas, libera ele para casa. Então, o ruim é aquele paciente que não tem nada aparentemente, não é? E você vai, o indivíduo pode morrer subitamente em casa e é muito desagradável para todo mundo, para o médico, para a família, para todos. Então, dor no peito, pegue um pouquinho por excesso. Interne o paciente, espere 12 horas, 24 horas, repita os exames, está tudo legal, você, né, libera o paciente. Senão, você pode correr risco de ter uma dor que não foi mal esclarecida. Lembrar também de outras causas que não só é dor
do coração. Ele pode ter uma dissecção da aorta, que é uma doença grave, pode ter uma embolia pulmonar também, que dá dor no peito, pode ter uma pericardite, que dá dor no peito, mas o médico da emergência está capacitado para diagnosticar esse tipo de problema. Doutor Macias, quais são as principais causas de um infarto, digamos, num paciente jovem? Eu tive um colega nosso, né? Certo. Que ele infartou com, parece, 30 e poucos anos. Uma coisa importante hoje, que a gente tem que lembrar sempre, é o usuário de cocaína. O usuário de cocaína, ele provoca um espasmo no vaso e isso pode dar infarto em pacientes jovens. Além disso, doenças familiares hereditárias, como, por exemplo, hipercolesterolemia familiar. O indivíduo tem um colesterol desde criança. Isso não é infrequente acontecer, é raro, mas não é infrequente. Essas pessoas podem ter um infarto precocemente. Se tem um indivíduo que infartou, o pai infartou abaixo dos 40 anos de idade, esse indivíduo tem que ser muito bem investigado. Já é considerado um fator de alto risco, fator, né? de alto risco para a doença coronariana. Então, cuidado com esses pacientes. Agora, Antônio, também tem uma coisa também, que às vezes o indivíduo tem a morte súbita e é diagnosticado como doença coronariana. E muitas vezes na autópsia não é feita. Uhum. E tem outras causas de morte súbita. Por exemplo, atleta, que às vezes morre de repente, por exemplo. A causa mais frequente no atleta não é a doença coronariana. É chamada miocardiopatia hipertrófica, que o coração tem uma hipertrofia do músculo. Tem uma displasia do ventrículo direito também. Então, muitas vezes, esses casos jovens não são autópsia, diagnosticar. Às vezes faz até autópsia, mas na autópsia você não consegue visualizar esses problemas. Tem alguns métodos mais sofisticados, como a tomografia e a ressonância magnética, que com realce tardio, que a gente consegue visualizar essas doenças mais raras. Doutor Macias, aproveitando a oportunidade, a doença de Chagas em relação ao coração tem diminuído aqui no estado de Alagoas? Sim, tem, mas ainda continuamos recebendo alguns pacientes com doença de Chagas. À medida que as casas deixaram de ser de taipa, né? Sim. Isso melhorou bastante. Mas não é infrequente a gente receber ainda Chagas, que quando criança habitaram essas casas de taipa e foram contaminadas assim, por essa doença de país pobre, né? Infelizmente. Eu me lembro quando eu ainda exercia profissão como cirurgião geral, né? Nós operávamos muitos pacientes com megaesôfago ou então megacolo, né? Justamente causado pelo mesmo problema, né? O tripanosoma cruzi, né? Ainda é um que problema, ataca o coração também. Em menor incidência, né? À medida que as casas estão sendo tijolos, certo. O triatomínio não tem mais o habitat para ele se fixar, então as pessoas estão também migrando muito para a cidade e a contaminação hoje é bem menor, graças a Deus. Que bom. Doutor Macias, agora, para encerrar a nossa entrevista, que foi altamente gratificante e produtiva, eu creio nisso, e que isso vai abençoar muitas pessoas, não só os telespectadores, mas também pessoas que poderão acessar o vídeo depois, que essa mensagem pode ser acessada através de vídeos. Então, qual seria, vamos dizer assim, a sua última palavra em relação aos conselhos, em relação à hipertensão arterial no sentido amplo e sumariamente, assim, para todos os nossos telespectadores? Eu diria que não subestime a pressão arterial, que é um inimigo silencioso. Você não sente nada e pode estar sendo minado, digamos assim, internamente por essa doença silenciosa. Trate bem sua pressão. Procure mantê-la sempre nos níveis abaixo de 14/9. Faça exercício físico. Não coma muita gordura. Trate bem o seu colesterol. Se é diabetes, controle bem o seu diabetes. Então, se estresse o menos possível com o nosso trânsito, seja lá o que for, mas procure ter uma vida mais voltada para as coisas menos materiais e mais, digamos assim, ligada a espirituais, que é uma coisa também que dá muito conforto ao indivíduo e tira um pouquinho esse foco da corre-corre, de adquirir coisas e que às vezes não são tão necessárias assim. Então eu diria que pense em você. O maior importância é você, não o que você tem, mas o que você é e o que você quer ser na sua vida, né? Então eu diria que todos fiquem em paz e pense na hipertensão como uma coisa assim que pode ser controlada, não é difícil, basta força de vontade. E eu queria parabenizar vocês por isso. Eu acho que deveríamos ter mais divulgação a nível de público sobre hipertensão, mostrar isso aqui, o que é hipertensão. É fácil, tem programas de hipertensão a nível de governo também, não só de clínicas privadas, mas as pessoas precisam ter mais educação, conhecer melhor. Perfeito. E conhecendo melhor, você trata melhor as coisas.
A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso em termos espiritual, isso também serve para o natural, não é isso mesmo? Com certeza, tudo na vida tem isso. Muito bem. Doutor Macias, nós queremos agradecer de coração por este seu trabalho, sua disposição de deixar sua clínica e dar uma verdadeira aula de maneira didática, tão fácil que qualquer leigo com certeza pôde entender e compreender a necessidade desses cuidados para aqueles que têm hipertensão arterial e para aqueles que não venham a ter hipertensão arterial, evitando exatamente o estresse, o sal, a bebida, a gordura e assim por diante. Nós queremos agradecer de coração, doutor Macias, e com certeza eu já quero convidá-lo para uma outra oportunidade abordarmos outro tema de cardiologia. Muito obrigado. Será um prazer estar com você. Deus lhe abençoe, viu? Bom. Na sua clínica. Vamos aqui. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és
impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. De volta ao programa Palavra da Fé, nós vamos apresentar o último quadro deste programa, cujo título é Histórias que Edificam. O título é O Motorista. É de ilustrações evangélicas. Conta-se que um motorista jovem, ele resolveu trabalhar por conta própria, ele não queria ter patrão, ele queria ser o patrão dele. E ele preferiu trabalhar sempre à noite. E ele, durante muitos anos, ele exerceu essa profissão. Muitas vezes, ele fazia algumas observações sobre alguns clientes, alguns que entravam no táxi, ficavam lá calados, não diziam uma palavra. Outros que falavam demais. Outras pessoas que abriam seus corações, falando das circunstâncias, dos problemas da família, dos problemas conjugais, e assim por diante. Mas isso marcou muito a vida daquele taxista. Mas ele fala que a coisa que mais marcou na sua vida como taxista, na época que ele foi taxista, aconteceu quando um dia ele recebeu um chamado para ir numa parte, vamos dizer assim, da periferia de uma cidade. E esse chamado foi exatamente às 2h30 da manhã. E nós sabemos que esta hora é uma hora muito perigosa para os taxistas. Vocês estão vendo aí a imagem, né? A estrada deserta, a rua deserta. Mas ele disse que colocou no seu coração que se alguém ligou é porque estava precisando dele.
E ele se dirigiu para aquele local. E quando ele chegou no local indicado, ele percebeu que só tinha um prédio de 4 andares, e esse prédio estava todo escuro, exceto uma sala, ou melhor, uma janela que estava no andar térreo. E ele disse, como qualquer taxista, a coisa que ele faria seria dar 2 ou 3 buzinadas, se não aparecesse ninguém ele ia embora, porque era uma área de risco. Mas ele disse, mas se alguém me chamou é porque realmente está precisando de mim. E ele foi, encostou naquele local, naquele prédio, e desceu do carro e bateu na porta. E uma pessoa do lado de dentro, com a voz fraquinha, disse, meu filho, um momento que eu já saio. E ele ficou aguardando. Daqui a pouco ele ouviu um barulho, como se estivesse sendo arrastado alguma coisa, e apareceu uma senhora octogenária, pequenininha, frágil. E ela disse, meu filho, você pode me ajudar a colocar essa mala lá no carro? Ele disse, pois não. E foi e apanhou aquela mala leve, tinha poucas coisas. E quando ele foi apanhar a mala, ele verificou que aquele quarto tinha somente poucos móveis, todos eles cobertos com lençóis. Não havia mais quadros nas paredes, não havia mais nada. Finalmente, ela entrou no carro e ela pegou um papelzinho e disse, olha, eu quero que o senhor me leve para esse lugar. Aí ela enfatizou, agora eu queria fazer um pedido ao senhor. Se não for demais, eu gostaria que o senhor me levasse pelo centro da cidade, por esse caminho. E o taxista disse, mas, minha senhora, preste bem atenção. Se eu for por este caminho que a senhora está me pedindo, através da cidade, vai ser um caminho mais longo, então a despesa sua vai ser maior. Aí ela olhou para o taxista, ou melhor, ela falou para o taxista e disse, meu filho, preste bem atenção. Eu não tenho mais família. O último médico que me atendeu disse que eu tenho poucos dias de vida. E eu estou indo para um asilo. Então, não faz diferença. E aquele motorista que tinha um coração quebrantado, quando ele olhou pelo retrovisor do seu carro, o retrovisor interno, né? Ele percebeu que os olhos daquela senhora estavam marejados de lágrimas. Então ele resolveu o seguinte, sem que ela notasse, ele desligou o taxímetro e disse para ela, por onde é que a senhora quer passar primeiro? E ela foi dizendo, passe pela rua tal, prédio tal. E ela saiu pela rua, isso 2h30 da manhã. Chegou no local, ela disse, por favor, para aqui. Aí disse, está vendo esse prédio? Eu trabalhei aqui nesse prédio como ascensorista. Aí demorou algum tempo, vamos em frente. Vá para a rua tal, e o taxista com a maior calma, passeando. Disse, olha, foi aqui que quando eu me casei, foi o primeiro apartamento que eu morei, foi aqui. E assim sucessivamente. Aquela senhora pediu ao taxista que a levasse para diversos locais que faziam parte da história daquela senhora de 80 anos de idade e que hoje estava totalmente sem nenhuma expectativa mais na vida. Não tinha parentes e o laudo médico era de que brevemente ela passaria para o outro mundo. Quando chegou 5 horas da manhã, quando o primeiro raio do sol apareceu, então ela disse para o motorista, agora está na hora da gente ir para o asilo. E o motorista foi. Desculpa. E quando chegou lá naquele local indicado, já tinham 2 pessoas, 2 funcionários daquele asilo, que gentilmente vieram e apanharam aquela senhora, já colocaram-na numa cadeira de rodas. E quando aquele motorista foi se despedir dela, deu um abraço nela
E ela agradeceu muito, disse: você é um jovem de um coração muito grande. Eu quero lhe agradecer por tudo que o senhor fez por mim hoje. E aquele motorista disse que quando viu aquela senhora ir embora e aquela porta daquele asilo se fechar, aquilo foi uma grande tristeza para ele, de saber do futuro daquela senhora. Uma senhora tão amável. Aqui nós estamos vendo uma ilustração que era aquela senhora. E ele foi embora, e naquela noite ele não quis mais nem trabalhar, ele foi para casa. Você que está me ouvindo, eu quero lhe dizer que quando você tem uma aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o asilo e a morte não é o final da sua vida. Pelo contrário, é o começo de uma vida eterna. E é uma vida que o Senhor Jesus nos garantiu. Nós vamos para um local de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E naquele lugar não existe velhice, não existe dor, não existe sofrimento, não existe problemas. É um ambiente de total alegria para toda a eternidade. Então, também nós precisamos aprender com essa história que você que é jovem, fique sabendo que se você for abençoado, você vai chegar à idade de um idoso, da terceira idade. E nós devemos respeitar. O respeito, aí está a diferença dos tempos, do jovem e da pessoa da terceira idade. E jovem, cuidado, porque no dia de hoje vai ser muito mais difícil um jovem chegar à idade daquela senhora. Mas eu quero dizer que há esperança, porque a morte não é o final, pelo contrário, aqueles que fazem parte do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, é apenas o começo de uma vida eterna de paz e alegria em nome de Jesus. Então, se você ainda não tem essa aliança, basta você, onde estiver, você confessar: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e creio no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você fez essa confissão, você tem direito à vida eterna, a morar eternamente com o nosso Deus, com ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, num lugar de paz e alegria. Então, pense nisso. Nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, Grupo Rafael Tenório. Queremos agradecer à Clínica Consulvete, Dr. Edinaldo, da Escola Cecília Meirelles, da professora Marluce, e a Corretora Alagoana, do empresário Marco Antônio Monteiro Pinto. E a você, nosso telespectador, você é a razão deste programa. Queremos também agradecer de coração aos diretores da TV Maceió, professor Paulo Cajueiro, a sua esposa, dona Delma, senhora Delma, e ao Toninho. Queremos dizer a vocês que esse programa está sendo exibido todos os dias, agora, às 17 horas, com reprise à noite, de madrugada. Portanto, não perca. E até a próxima. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que estão ouvindo esse programa, em nome de Jesus Cristo. E até o próximo programa. Amém.